Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao Câmara Mulher de hoje. Hoje vamos conversar com a Marina Lazareto, está presidente do CONDIM, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Hoje ela vai contar um pouquinho sobre a Conferência das Mulheres, mas antes, Marina, de contar um pouquinho sobre a Conferência das Mulheres, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a Marina profissional, sobre a Marina mulher. O que que tu pode contar para o pessoal de casa te conhecer um pouquinho melhor? Tá bem, obrigada, é um prazer estar aqui, Tassi. Acho que é um espaço tão importante para falar sobre um tema que para nós duas é fundamental, é parte da nossa vida, né. Então eu sou a Marina, sou psicóloga, né, eu sou professora na universidade, no curso de psicologia lá, tenho mestrado em educação, algumas especializações voltadas para a saúde pública, então eu trabalho muito na linha da psicologia social e atualmente também estou atendendo clinicamente, e não à toa estou atendendo só mulheres, então me dedico hoje no consultório a atender só mulheres, porque entendo que elas e nós, né, nós como mulheres temos, especificidades, assim, com relação à nossa saúde mental, às nossas questões, e aí eu optei então por me dedicar exclusivamente ao público feminino, né. Então, além disso, sou madrasta também de 2 meninos, sou tia de 3 meninas lindas, então isso me constitui como mulher também, e faz ser, né, faz eu ser quem eu sou. Então, mais ou menos da minha formação é isso, assim, eu tenho essa experiência, sou bem feliz e realizada com a questão da docência também, que é algo que me mobiliza bastante, né. Hoje estou muito feliz de estar como presidenta do CONDIM, né, acho que é um desafio enorme assumir essa pauta, né, vinculada às políticas do município, mas acho que a gente também, enquanto universidade, foi traçando um percurso aí com relação às mulheres, né, o próprio Prajur, que foi um projeto bastante potente, né, na política das mulheres do município, então hoje eu assumo junto, né, com essa história que o Prajur construiu, então acho que de mim é isso mais ou menos. Então, Marina, eu sempre achei muito interessante, eu sempre trouxe essa pauta da saúde mental das mulheres, o quanto é importante, porque a gente tem múltiplas funções, né. E, tu ser presidente do CONDIM hoje é extremamente importante, porque sempre vai estar dentro do teu trabalho essa pauta também, que hoje eu vejo como até como uma prioridade, como saúde e saúde mental das mulheres. E, todo esse movimento que tu faz de atendimento clínico, profissional, de docência, isso te motivou a participar desse movimento de mulheres? Uhum. Sim, eu acho que desde que eu participo sempre participei de movimentos sociais, conselhos, desde a minha graduação ali, e fui me envolvendo, assim, mas aí fui me identificando com algumas pautas ao longo da minha história, assim, e a pauta da saúde e das mulheres sempre foi algo que me mobilizou muito, assim. Então acho que a própria psicologia me direcionou a esse olhar de cuidado pela complexidade que é ser mulher no mundo hoje. A gente sabe que não é à toa que os índices de depressão, ansiedade estão maiores em mulheres, estão aumentando em mulheres e isso tem um significado, né, um significado que a gente precisa como no meu caso como profissional, preciso olhar para isso e para além de olhar para isso, entender e produzir políticas que deem conta dessa porque é a expressão de uma desigualdade, né, quando a gente fala das questões de gênero. Então, tu falou, da questão da saúde mental, acho que a profissão olha para tudo que envolve a existência da mulher, né, que são jornadas de trabalho excessivas, sempre as práticas de cuidado sendo destinadas para as mulheres, né, sobrecarregando então as mulheres nas famílias, né, a questão da maternidade que é sempre também complexo, há muita exigência, muita cobrança, né, fora toda a dimensão da violência mesmo que a gente vive cotidiana e tem que estar enfrentando isso, né. Então acho que Acaba que a mulher muitas vezes fica como na defensiva, porque a mulher tem que dar conta de tudo e cuida de todo mundo, né. E acaba que a mulher acaba nem ela mesma cuidando dela própria, né. ontem eu estava numa disciplina, lá na medicina, fui participar de uma atividade lá, e estava falando isso para os alunos, né, que para nós profissionais de saúde o que a gente precisa é abrir um espaço de escuta para as mulheres, no atendimento em saúde, porque ela não as mulheres não chegam só com a queixa física. Por trás dessa queixa física, provavelmente tem uma história permeada pela violência, por essas jornadas excessivas, então assim, se ela chega para um atendimento de saúde e a lesão dela lá no útero tá mais agravada, talvez ela tenha deixado de ir antes por toda essa questão que envolve o lugar que ela ocupa, então ela não tem tempo para olhar para si, e aí ela chega mais agravada no serviço de saúde, por exemplo, né, então por isso que a gente insiste que as políticas públicas possam trabalhar desde a prevenção
até os cuidados, né, De autocuidado realmente, de autocuidado, de olhar para si, de permitir olhar para si, porque uma mulher que olha para si, ela tem a tendência a saber melhor sobre o corpo dela, sobre as questões de saúde dela, e aí isso obviamente previne algumas doenças, né. é porque quando a gente fala, por exemplo, em violência doméstica, a gente vê que sempre a origem vai ser sempre numa questão de saúde mental, né. Não tem como a gente separar a vítima de violência doméstica de uma questão de saúde mental, porque quando a gente conversa com as mulheres, a gente vê o quanto isso é sensível, né, o quanto elas precisam de ajuda, então, quanto é importante estar nesse lugar no Condim, né. Poderia falar um pouquinho para as pessoas de como é o Condim, do que é o Condim para as pessoas conhecer, né? Ótimo, então o conselho ele é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e é um conselho que vai ter diferentes representatividades, né, governamentais, não governamentais, hã, que batalham pela questão dos direitos da mulher. Então hoje a gente tem 16 entidades no conselho, que compõem o conselho, e cada entidade tem uma história, né, na luta dos direitos pela mulher. Então, o conselho tem a função, né, ele é uma via institucional, de participação social, né, então a gente tem isso, é uma batalha que a gente tem de manter. Então é uma forma das entidades e das representações falarem sobre aquilo que acontece diante da pauta das mulheres, por exemplo, né. Além disso, o conselho então, ele tem a função de fiscalizar as políticas públicas e de deliberar, né, propostas, projetos, escutar as pessoas, a comunidade também para poder retroalimentar a execução da política pública. Então o conselho é um órgão fundamental, portanto, muito importante para a gente garantir esses direitos. E quando a gente fala de uma sociedade que tem violado constantemente os direitos das mulheres, aí o conselho se torna ainda mais pertinente, Tá. né, porque todos os dias tem mulheres morrendo e sofrendo algum tipo de violência, né. Eu participo do Condim, deve fazer agora uns 4, 5 anos. E o que que eu percebo, ele é um dos órgãos mais importantes de diálogo. Quando eu participei do Condim, quando eu participava, né, representava a OAB de Passo Fundo. E o quanto a gente abre a cabeça da gente para todas as pautas das mulheres, porque, para as pessoas entenderem, em casa, o Condim tem representante, por exemplo, da PAI, tem representante da Casa da Mulher, tem representante hoje da do órgão da Maria, da Do movimento de mulheres. do movimento de mulheres, então, e das mulheres rurais. Então, são pautas específicas que envolvem as mulheres, e esse diálogo ele é tão importante, porque traz para, por exemplo, eu que participava representando a OAB, da realidade das mulheres rurais, que a gente sai da bolha, né, da pauta da gente, mulher, para entender a pauta da outra. Então esse diálogo ele é extremamente importante para a construção de políticas públicas. Exatamente, porque são vozes que às vezes, são marginalizadas ou negligenciadas, né, socialmente, e que os conselhos têm essa função de ecoar essa voz, né, de essa diversidade de situações aí que precisam ser olhadas, né. E dentro disso, agora a gente tem, depois de 10 anos, né, sem conferência, a gente tem a Conferência Nacional, então, das Mulheres, que trouxe esse movimento para Passo Fundo. Poderia contar um pouquinho de como vai ser essas fases também, né? Do Sim, a gente teve, né, eu digo que é um privilégio poder vivenciar essas etapas todas, mas a gente foi convocado, então, nacionalmente a produzir conferências que são também, organizações institucionais, né, que vão, fomentar e conduzir o direcionamento das políticas públicas relacionadas às mulheres. Então a gente tem 3 etapas, né, a municipal, a estadual e a nacional. A etapa municipal que a gente está organizando aqui pelo Condim, então, vai acontecer dia 25 de noite e 26 manhã e tarde, então é sexta e sábado de julho, onde a gente vai estar reunindo mulheres dessas diferentes vozes, desses diferentes lugares e representações, para debater o que que a gente deseja para a política das mulheres do município de Passo Fundo, né. Anterior a isso, ou conjuntamente a isso também, vão acontecer conferências temáticas, que a gente chama, que são quase que pré-conferências preparatórias para municipal, para estadual, para nacional, onde a gente vai tratar como temas, né, mulheres LGBTs, mulheres rurais, idosas, negras, indígenas, mulheres de ocupações, enfim, são várias as temáticas que a gente está organizando para que essas vozes possam dizer sobre como estão as políticas, né, trazer as suas realidades e formular propostas efetivas para que o município, né, em parceria com as entidades e com
as outras esferas de governo possam executar um plano adequado que condiz com a realidade do que a gente está vivenciando aqui, né. É como dar voz, né, aquelas mulheres que muitas vezes não são ouvidas. Então, participei da primeira conferência, da primeira pré-conferência, que foi a conferência para as mulheres privadas de liberdade, e o que que eu senti, que são mulheres que nunca foram ouvidas sabe. Então são pautas que pra gente é uma pauta muito distante da realidade, por isso a importância das pré-conferências. Como, demandas, por exemplo, de material de higiene, shampoo, absorvente, são despesas, são necessidades básicas da mulher, e que muitas vezes a gente não tem não sabe, não tem o conhecimento, a sociedade não tem o conhecimento dessas pausas, não tem o conhecimento dessas necessidades especialmente. E quando a política sabe exatamente a necessidade daquela mulher que muitas vezes não é ouvida, fica mais fácil para construir políticas públicas, né. Então a gente pode ter a oportunidade, por exemplo, de uma mulher que está privada de liberdade hoje, aquela pauta dela, como mãe, por exemplo, como teve uma questão de uma mãe que disse que gostaria de ter mais visitas, conviver um pouco mais com o filho, ser ouvida nacionalmente, né. Sim, Então é uma oportunidade única, então tem que ser aproveitada e tem que ser muito bem divulgada e muito bem fomentada, né, Mari. Não, e o interessante desse movimento das conferências, né, eu acho sempre muito potente, porque é isso, é a sociedade institucionalmente se reunindo e dizendo a que veio, o que precisa, né, quais são suas necessidades, até para a gente poder democratizar mais a execução da política pública, porque a gente tem a ideia de que, alguém vai executar essa política e somos todos nós, porque se a gente não disser o que que a gente precisa, quem vai executar, que são os trabalhadores, as trabalhadoras, os legisladores, enfim, não vão contemplar provavelmente todas as necessidades que a gente tem, né, então a gente precisa estar organizada como mulher, como grupos, como movimentos, para que a gente possa dizer o que a gente precisa, né, e também depois poder acompanhar a execução dessa política. Mesmo. Então agora a gente vai para um intervalinho rápido e a gente já volta comentando e conversando com vocês, divulgando um pouquinho mais sobre as conferências. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Voltando ao Câmara Mulher, estamos conversando sobre a Conferência das Mulheres, divulgando, conversando, e aproveito já para fazer o chamamento para que as mulheres participem dos movimentos. Para aquela mulher que está em casa, que está nos assistindo hoje, que possa se identificar com alguma pauta e participar. Então a gente vai fazer formulários, né, links de inscrição, as mulheres vão poder conhecer aonde que vai acontecer cada uma dessas conferências livres. Por exemplo, uma mulher, LGBT quer participar da conferência para ser ouvida, pode participar, pode se inscrever. O importante é que todos participem, né, na medida do possível, né, Mari. Isso, então a ideia é que as entidades todas que estão presentes no Condim, elas mobilizem essas pré-conferências, essas conferências temáticas, para que né, as pessoas participem, né, amplamente. Então, provavelmente a gente vai usar nossas redes sociais, né, das representantes do conselho, redes sociais do próprio município, a gente pode utilizar para chamar esses encontros, e qualquer mulher da sociedade civil pode participar. E aí pode fazer essa inscrição, participar ativamente, se tornar delegada ou não, mas isso daí na conferência a gente define, e poder levar suas contribuições, né, suas experiências para a roda de que é uma roda de conversa, um debate que vai produzir propostas. É porque a ideia das conferências livres é que todas que participem sejam ouvidas de alguma forma. Então, muitas vezes é feito palestra, muitas vezes é feito dependendo da dinâmica de cada grupo, né? Cada grupo que se organiza. Então, hoje tem planejado conferências também específicas nos espaços, nos locais, né, Marina? Isso, as territoriais que a gente está chamando, e que vão acontecer vinculadas aos 4 CRAs hoje do município, CRAs 1, 2, 3 e 4. E a ideia é que os
esses pontos, né, territoriais, eles convoquem ali as equipes de saúde, educação dos territórios, para que a gente fomente, então, essa integração já das políticas na própria conferência, né. Então vai ser bem legal, assim, são conferências temáticas, então, em conferências territoriais, que vão deliberar propostas e que a gente pretende levar elas para municipal e que vão sair para nacional também. Então, por isso que é importante a participação dos São passos que são importantes, né. Então depois que a gente tem essas conferências livres, que são conferências temáticas, territoriais, a gente tem a municipal, então que vai ser 25, 26 e 27 de julho, né. 25 e 26 25 e 26 de julho, de julho. isso. E depois daí vai ser agendada a nacional, a estadual, e a nacional é final de setembro isso, né. É início de outubro, final de setembro, início de outubro, lá em Brasília. Então até lá vai ser feito todas essas fases, então a conferência livre, a conferência municipal e a conferência estadual. Então é importante as mulheres entender que essa participação ela pode ser levada para uma política pública nacional que pode abranger todas as mulheres, né, do nosso país. Então o quanto a participação, o quanto essas pautas são importantes. Não é. E só quem teve, eu não sei, tá, se tu já participou de alguma conferência nacional, mas eu tive a oportunidade de participar da saúde, e assim, é um espaço gigante, democrático, participativo, de muita disputa, embate também, mas tudo com uma pauta, né, que é no caso das mulheres, é pelos direitos e pelas políticas das mulheres. Então é uma experiência também muito incrível para quem consegue sair da etapa municipal, ir para estadual e ir para nacional, assim, é uma experiência muito rica, de muito aprendizado e de muita força também. Eu ia falar agora, porque a união das mulheres tem uma força tão grande, porque a gente vê que cada uma com suas especificidades acabam caindo nas mesmas pautas, né. Cada mulher passa por situações muito parecidas, quando a gente olha uma no olho da outra, cada uma só muda de endereço, mas as questões são muito parecidas. Sim. Então mesmo com essas específicas, a gente vê que as pautas, a saúde da mulher sempre é prioridade, né, a saúde mental, a saúde da mulher. Então, independente da territorial que a gente passa ou da livre, acaba que as pautas são muito parecidas, então eu por isso que eu acredito muito nessa união de mulheres. Claro, a própria Conferência Nacional está orientando a gente trabalhar com a perspectiva interseccional, então fazer alguns recortes, assim, que, bom, a pauta da saúde ela é comum, mas tem alguns recortes e marcadores importantes, como as questões de raça, classe, né, a própria questão de gênero. Então a gente tem trabalhado com isso, né, das deficiências, então fazer alguns recortes importantes para não deixar de dar visibilidade àquilo que tem sido silenciado historicamente, né. Então isso também é bem interessante, porque a conferência ela dá a oportunidade disso, de ser específica, mas também ser muito diversa, plural, né, e contemplar diferentes olhares. É, porque quando a gente fala, por exemplo, da mulher negra, né, a gente tem hoje o Estatuto da Igualdade Racial que ele prevê políticas públicas voltadas para as mulheres negras para as pessoas entenderem a importância disso, porque tem algumas doenças que atingem mais as mulheres negras. Então, o quanto é importante essa especificidade, né? Muito bom. O quanto essa lei tem que ser aplicada na prática, né? Ser garantida às mulheres negras também. E outras pautas, por exemplo, as mulheres idosas, né, Marina? Tinha uma pauta extremamente importante que hoje vem com diversas necessidades. Hoje a gente tem mulheres idosas com 60 anos extremamente ativas, que precisam buscar o mercado de trabalho. Então, o quanto ouvir hoje, né, depois de 10 anos, essas pautas que mudaram muito em 10 anos a nossa sociedade mudou muito, né. Então o quanto é importante ouvir cada uma dessas especificidades, né. Perfeito, que bem. E, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres idosas, que é uma questão muito, delicada também, a gente sempre volta também para a questão da saúde, né. Sim. E essa questão da saúde mental é outro tema que a gente também deliberou no Condim, que deve né, transversalizar todas as conferências e pré-conferências, porque não se fala hoje do bem-estar da mulher sem falar da saúde mental. A gente tem trabalhado muito com a perspectiva da exaustão das mulheres, né, porque as mulheres, eu gosto sempre quando eu vou fazer alguma fala, eu pergunto assim: "Quem aqui se considera exausta?" E as pessoas, a grande maioria das mulheres levantam as mãos, né. Por quê? Porque a gente tá exausto. Só que essa exaustão é uma produção coletiva, não é individual. Então não é a mulher que tem um problema e não consegue dar conta dele e por isso ela tá sofrendo, não, isso é comum, isso é coletivo, isso é uma produção que a forma como a gente organizou socialmente as coisas tá adoecendo as mulheres. Então, assim, se eu tenho que sair de casa e ter medo, né, de circular em alguns lugares, isso produz adoecimento.
Se eu termino a minha jornada formal de trabalho e tenho que seguir numa outra jornada árdua de cuidados com a casa, com a família, enfim, com os filhos, isso também é produtor de sofrimento, né. Então as pessoas tendem a individualizar o sofrimento, muitas vezes, das mulheres: "Ai, ela tá com depressão, ela tá com ansiedade", mas a gente tá produzindo isso socialmente, né. E por isso que os números estão aumentando e atingindo mais as mulheres. Então a gente precisa entender que isso é uma tarefa, esse cuidado em saúde mental é uma tarefa de todos nós, seja reorganizando o modelo de sociedade, seja criando políticas específicas para o cuidado das mulheres, né. É como se atender uma mulher, por exemplo, quando tu atende uma mulher especificamente, uma mulher idosa num consultório. E Eu entendo que, fica difícil de resolver, né, de resolver de alguma forma as questões da saúde mental dela por esse movimento coletivo. Seria mais ou menos isso, né? claro que daí, a gente vai ter que ir trabalhando com isso, né, com dado de realidade, essa é a realidade. Então, eu acho que um braço é a gente movimentar socialmente para produzir coisas diferentes, né, é a gente criar políticas específicas de acesso, facilitação de acesso, cuidados específicos para as mulheres. Esses tempos eu fui num grupo de mulheres num bairro aqui mais periférico do município, e nós estávamos conversando e uma mulher falou que estava com uma lesão no colo do útero mas que ela não tinha ido na consulta, daí nós tentamos: "Por que que tu não foi na consulta? O que que aconteceu?". "Eu não tinha com quem deixar as crianças, e aí eu não fui na consulta". E olha o que que isso significa, né, uma mulher que deixa de cuidar de uma lesão que pode agravar para um câncer, por exemplo, porque ela não tem uma política específica que cuide do filho, para que ela possa sair, cuidar da própria saúde. Então é tudo toda uma rede, né. E esses não são casos específicos, que esse é um exemplo, mas que acontece com tantas outras, né? Muito. Então, quando eu falo de não individualizar o sofrimento, é eu pensar tudo isso, mas obviamente quando a mulher chega pra mim lá no consultório, individualmente, eu vou cuidar dela, a gente vai trabalhar essas questões e inclusive ajudá-la a pensar que esse sofrimento não é só dela, né, que ela não tá sozinha, e que ela não é a culpada, mais uma vez, por mais esse sofrimento da sua vida, né. Então é um trabalho difícil, complexo, mas muito potente também, porque eu tenho aprendido também escutando mulheres, né, tu também deve perceber isso, Tassi, que tu escuta muito as mulheres, eh, tem uma potência e uma força que vai se constituindo, né, e que às vezes a gente tende a achar que tá fora de nós. Mas tá internamente. Tem mulheres que eu já atendi que sofreram todos os tipos de violência que tu imaginar, e estão sobrevivendo aí, né. E então tem uma potência ali de ressignificar, de restaurar as coisas, que a gente precisa cuidar isso, mas junto com isso a gente precisa pensar qual é o nosso compromisso social também, para que ela não precise passar por isso. Eu na minha atuação de direito de família, né, eu vejo, que as mulheres elas se refazem, né. Elas se refazem, elas se reconstroem, principalmente nessa fase aqui, na fase do divórcio, por exemplo, né, que é uma fase muito difícil que as mulheres enfrentam, e elas se refazem, elas se reconstroem, mas a gente vê que especificamente, elas passam por questões muito parecidas e todas precisam desse acompanhamento de saúde mental. E hoje eu vejo o quanto ele é divulgado mais, as mulheres têm um pouco mais de acesso, ainda limitado, mas é uma coisa que já vem, né, uma vez, já era muito, e tinha o estereótipo de que a mulher precisava cuidar da ir na psicóloga, por exemplo, era porque estava com um problema mental, né, muito absurdo. E hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que todas têm necessidade desse acompanhamento, né. Exatamente. É desmistificar um pouco essa ideia de que: "Ah, eu não tô louca, não preciso, né, de cuidados". Não é sobre isso, é sobre a manutenção de um cuidado que é isso, já que a gente vive essa estrutura que é uma batalha diária, assim, que a gente possa minimamente ter condições de encarar isso, encarar essa dimensão, né. Então, acho que é um trabalho muito bonito, assim, que a gente pode oferecer, né, falando especificamente da psicologia, que é esse olhar específico para essas pautas específicas. São demandas diferentes de outras realidades, né, então é importante a gente cuidar das mulheres. Porque quando a gente fala de espaço, por exemplo, a mulher mais periférica, são pautas muito diferentes de uma mulher que já está mais estabilizada financeiramente. Sim, A independência financeira, por exemplo, que muitas não têm, é extremamente importante para essa questão, mas ao mesmo tempo também adoece, né. sim. A mulher quando está em casa, cuidando dos filhos, se sente culpada e não está trabalhando. E quando está trabalhando, se sente culpada e não está cuidando dos filhos. Então essa culpa, eu acredito que seja um ponto crucial na questão da saúde mental também, né. Muito. A gente fala muito disso, assim, no contexto da construção da ideia da mulher, né, social.
ela tá sempre atrelada a uma cobrança, a uma moralidade, a uma culpabilização, né, e a atingir um ideal que é inatingível. Então a gente tem que atingir o ideal da maternidade, o ideal do corpo, o ideal da profissional, só que é muito difícil, essa equação nunca fecha, porque socialmente sempre tem uma cobrança extrema de um lado em desequilíbrio com o outro, né. Então assim, até tem uma frase que as pessoas costumam dizer assim: "Ah, a gente tem que entender que os homens eles têm mais capacidade, de focar numa coisa só, as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo". Eu digo: "Sim, as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas não é porque elas têm um gen que faz com que elas façam isso, é porque culturalmente a gente construiu essa ideia de que enquanto a mulher faz muitas coisas, o homem pode fazer uma coisa só, né. Então, são coisas que a gente são do senso comum, que a gente foi aprendendo, mas que dizem muito sobre o lugar que a mulher ocupa, né. Então É como a gente aprendeu com a mãe a fazer, né, que aprendeu com a avó, e que tu tem que cuidar dos filhos, e daí tu tem que hoje em dia a sociedade exige, faz algumas exigências, e que a mulher esteja presente no mercado de trabalho, né, que hoje é praticamente viável uma família, por exemplo, só do marido trabalhar. A mulher normalmente vai estar no mercado do trabalho, e que ela cuide dos filhos, e que essa responsabilidade seja dela, e que cuide da casa, e que também tem que fazer atividade física, e tem que dormir 8 horas, tem que estudar também. Então, e descanso, a mulher nunca se permite ter um descanso, eu vejo por mim. Eu ter momentos de descanso pra mim é uma coisa, assim, é um privilégio de privilégio, né. meu Deus, e estar descansando, penso: "Mas eu podia estar fazendo alguma coisa". Parece que eu já tô assim, ó, no domingo eu tô adiantando o planejamento da semana. Então a gente não se permite muitas vezes esse descanso, que também é extremamente importante pra saúde mental. É isso aí, Tassi. Só que claro, a gente tem que ir encontrando, e eu acho que por isso as conferências, né, voltando ali, são tão importantes, porque se a gente construir políticas públicas que permitam um pouco mais esse espaço da mulher poder olhar para si, sem ter todas essas funções atribuídas a ela, a gente consegue que essa mulher se fortaleça, né. Eu sempre acredito na sementinha que é plantada, né. Se alguém te ouvir falando sobre esse assunto numa conferência municipal, já é uma sementinha plantada que ela já vai poder ensinar para a filha, que já vai ensinar para as próximas gerações. Então, a ideia também é levar esse conhecimento, porque isso também é uma questão, de muita necessidade hoje para as mulheres, né. Então, convidar as mulheres que participem das conferências livres da cidade, que participem da conferência municipal, que vai ser amplamente divulgada nos canais, né. E a gente aproveita esse canal da Câmara Mulheres também para divulgar, para convidar, que se sintam parte, né, que convidem as amigas, que convidem a família também, as outras mulheres da família, para participar de todos esses movimentos que tenho certeza que vão ser incrível, tem. Perfeito, Tassi, que vão ser todas bem-vindas, vai ser um espaço de muito acolhimento, de cuidado com as mulheres, né, e de debate sobre o que a gente deseja, né, para o nosso futuro, para as nossas necessidades, então tá todo mundo convidado. Então encerramos hoje o Câmara Mulher com essa mensagem, com esse convite para que todas as mulheres participem das conferências livres, da conferência municipal, e que acompanhem também os próximos passos, e essas pautas sejam todas ouvidas e o cuidado da mulher seja cada vez mais olhado pelas políticas públicas. Então, encerrando o Câmara Mulher de hoje, agradeço a presença de todos.